pedophiles you caught? 288. How many kids you found? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. How long you been doing this? 12 years now. How many pedophiles you caught? 288. How many kids you found? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te lo prometo. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into her room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job, and you go and rescue those kids. So at this moment, she could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. She's a major operator. It's all rebel territory. No one goes in. Not the army, not the police, not us. What if this was your daughter? There's no Marine unit coming. You're on your own. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do, you cannot hesitate. An estimated 2 million children are trafficked every year, and we can help them. Sound of Freedom is based on a true story about real-life heroes saving kids from the dark world of child trafficking. We know this is heartbreaking and it hurts to look at, but the first step in helping these children is hearing their story. Not enough people know this problem exists, and even fewer people are willing to do anything about it. Our goal is to inspire 2 million people to attend the film's opening weekend, to represent the 2 million trafficked children around the world. To spread the word, Angel Studios set up a Pay It Forward program where you can pay for someone else's ticket who might not otherwise see it. If the ticket price is stopping you from attending, claim your free ticket at angel.com/freedom. Sound of Freedom opens the week of July 4th. Every parent, every adult, and every teenager in America should be there to see it. If millions of us come together today to see this film, we could propel the movement to help save millions of children around the world. And you can send the message that God's children are no longer for sale. Jim Caviezel foi desprezado por Hollywood por muitos anos. Isso aconteceu por causa de sua participação no filme A Paixão de Cristo, que foi feito por Mel Gibson. Nesse filme, ele fazia o papel de Jesus. Depois desse filme, muitas pessoas começaram a olhar para ele como Jesus. Em qualquer papel que ele fazia nos filmes, as pessoas lembravam dele como o protagonista do filme A Paixão de Cristo. O seu último filme que fez sucesso foi Paulo, Apóstolo de Cristo, onde ele protagonizou Lucas, o médico amado. Ele perdeu muitas oportunidades em sua carreira por fazer o papel de Jesus na Paixão de Cristo, pois tinha alguns filmes que ele foi até chamado para fazer, mas não caiu na graça do público. E isso aconteceu novamente por causa dessa fixação em olhar para ele
como algum personagem religioso. Isso por causa do histórico de filmes que ele já tinha feito. Entretanto, essas coisas não pararam a carreira dele. Recentemente, ele foi protagonista do filme Sound of Freedom, que traduzido para o português significa Som da Liberdade. E esse filme já bateu em bilheteria outros filmes, por exemplo, Indiana Jones. Esse filme é um drama. Depois de resgatar um menino de traficantes de crianças destinadas à prostituição, um agente federal descobre que a irmã do garoto ainda está presa com os criminosos e decide embarcar em uma missão para salvá-la. Com o tempo se esgotando, ele larga o emprego que ele tinha para se infiltrar na selva colombiana, colocando a vida dele em risco para libertar aquela menina de um destino terrível. A intenção desse longa-metragem é de abordar o tráfico de pessoas e a exploração sexual infantil. Tim Ballard, que é protagonizado por Jim Caviezel, é um ex-profissional do governo e fundador de uma organização sem fins lucrativos dedicada a resgatar vítimas do tráfico sexual. E começa ali, uma grande jornada para tentar conseguir libertar o máximo de crianças. E ali eles passam por vários desafios e enfrentam pedófilos e tentam acabar com essa máfia. Lembrando que o set de filmagem tem apoio dos mesmos criadores de The Chosen, que é uma série sobre Jesus muito famosa aqui no Brasil e por todo o mundo. Parece que esse filme, saiu da caixinha, furou a bolha. Não fala sobre grandes poderes, mas trata-se de um problema que é tão grave que as pessoas não falam e nem lutam por isso, que é pedofilia, que é algo muito grave. Mas alguns casos são jogados debaixo do tapete como se fosse mais um crime. É isso que acontece no mundo. Podemos ver o histórico de algumas igrejas evangélicas e católicas que por muitos anos encobriram vários casos de abusos contra crianças. Até um tempo atrás, a igreja Hillsong estava sendo investigada por ter acusações graves de abusos contra crianças, assim como a igreja católica na França, que abusou mais de 120 mil crianças em mais de 60 anos. Esse filme veio para denunciar esses abusos. É claro que o filme não foca no meio religioso, mas tudo que acontece no decorrer do filme se torna uma ponte para lembrarmos daquilo que acontece em nosso meio também. Nos Estados Unidos, esse filme já foi eleito o mais polêmico do ano, e nem acabou o ano ainda, viu? Primeiro, por se tratar de um filme baseado em uma história real, e a outra coisa é que houve uma grande discussão entre os conservadores e os liberais. Por isso que o filme foi tão polêmico. Os conservadores rasgaram elogios sobre esse filme por se dirigir a um setor trabalhador americano que, segundo eles, tem sido ignorado pelas elites de Hollywood. Os liberais, no entanto, classificou esse filme como uma ferramenta de recrutamento da extrema-direita que promove a teoria conspiratória da QAnon. Essa teoria sugere que muitas crianças estavam sendo sequestradas para extrair o sangue delas para usar em cosméticos na intenção de deixar as pessoas mais novas através desse procedimento. Na vida real, Tim Ballard diz que teve que se confrontar com a ideia de que milhares de crianças, na verdade milhões, são exploradas sexualmente porque existe uma demanda de milhões de pedófilos para assistir vídeos de exploração sexual. Ou seja, havia uma grande demanda, ele percebeu isso, por isso que ele quis passar a sua história para que se tornasse um filme. E algumas cenas são chocantes e traz um alerta para todos nós. Para alguns, o foco desse filme está relacionado à extrema-direita e à ideia de que existe um grupo que sequestra crianças e muitas vezes não para abusá-las, mas para fazer tráfico de sangue. Entretanto, deixa eu te explicar, tá? Lembrando que essa teoria surgiu após um grupo lá nos Estados Unidos lançar a ideia de que essa prática poderia realmente estar acontecendo. A teoria é o seguinte: segundo alguns jornais, depois que as crianças são sequestradas, incluindo bebês, essas crianças são agredidas, abusadas sexualmente e torturadas. Segundo essa teoria da conspiração, que é uma ideia muito louca, quando a criança está sendo agredida, ela produz um tipo de líquido, uma substância que tem que ser retirada do corpo da criança. Depois, essa seita, tira essa droga e depois vende, que é conhecida como a droga da juventude, e é a droga mais cara do mundo, usada, entre aspas, por artistas, produtores de Hollywood e outros milionários. Então, existe essa teoria muito louca. Entretanto, essa teoria já foi combatida várias vezes e não há nenhum relato ou até mesmo alguma evidência que realmente os traficantes
milhares de crianças fazem isso. Entretanto, isso não justifica o sequestro de várias crianças para fins ocultos que nós não sabemos nem mesmo para onde elas vão. Tem muitas crianças que desaparecem todos os dias. Mais de 50 mil crianças desaparecem todo ano aqui no Brasil. Algumas são encontradas e outras não. Agora, se tratando do mundo em geral, cerca de 1 bilhão por ano de crianças desaparecem por aí. Algumas são encontradas mortas, outras são abusadas. Então esse filme traz assim para nós um exemplo daquilo que nós devemos fazer contra esses pedófilos. Devemos combatê-los. E o filme traz exatamente essa visão muito mais verdadeira do que realmente acontece por detrás das câmeras. Esse filme chocou as pessoas. Entretanto, é necessário tocar nesses assuntos que a sociedade tem medo de falar ou de denunciar. Quantas crianças foram abusadas e não puderam denunciar por ser o seu pai o abusador? É claro que, assim como qualquer outro filme, esse também teve várias polêmicas. Mas sempre é assim. É só falar sobre uma história real que as polêmicas começam a aparecer. O bom do filme, baseado em história real, é que muitas vezes não vai censurar a verdade e fica escancarada para que todos vejam. Lembrando que o filme tem viés religioso e traz um alerta para esse tráfico de crianças que é visível em vários níveis da nossa sociedade. Lembrando que o Jim Caviezel, que fez esse filme, que é o grande protagonista, ele é uma pessoa cristã que crê em Deus, que já declarou a sua fé em Cristo. Então todos os filmes que ele faz de coração. Você não vai ver ele fazendo filmes, por exemplo, que tenha cenas sexuais ou algo do tipo. Não, ele sempre vai usar temas importantes para que todos vejam o que está acontecendo no mundo. E eu fico muito triste com o que aconteceu com ele. Depois que ele fez A Paixão de Cristo, muitas portas se fecharam para ele. Sabe, fazer um filme protagonizando Jesus, depois que as pessoas assistem aquele filme, as pessoas acabam pegando ali o rosto da pessoa e tudo que o cara faz, as pessoas vão lembrar de Jesus. Aí fica difícil depois dele conseguir uma vaga em algum filme, porque todo mundo olha pra ele como se fosse Jesus. Só que agora esse filme aí fez muito sucesso, é muito polêmico, bateu Indiana Jones nos cinemas. E eu espero que chegue no Brasil logo, porque eu quero assistir. E que a igreja também possa falar um pouco mais sobre essa área que está sendo tão negligenciada, que é a área sexual. Ensinar o perigo de um rapaz tocar em uma criança, sabe? Ensinar na igreja mesmo. Porque tem muitas pessoas por aí que não sabem o que fazer quando isso acontece, por exemplo, com seu filho ou com sua filha. Entretanto, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus abençoe a sua vida e até mais.